Tenho certeza que você já pensou: Deus fala com todo mundo menos comigo. Ou eu não consigo ouvir a voz de Deus. Então, se você quer aprender se é Deus falando ou não, se você quer aprender a discernir, fica nesse vídeo. Oi, muito prazer, eu sou a Victoria Tomazini e você está no Guia do Novo Convertido. Eu peço para você deixar um like, se inscrever aqui no canal, habilitar o sininho, tá? Para você ser notificado sempre que sair vídeo novo, tanto do Guia do Recém-Convertido ou dos devocionais que nós temos por aqui. Fica à vontade aí para rolar o canal, me conhecer melhor. Deixa o seu pedido de oração aqui, o seu testemunho, fica à vontade, porque nós já somos íntimos por aqui. Em João 10, 27, vai nos dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Deus fala conosco o tempo todo. Nós só precisamos estar atentos para discernir a sua voz. E ao contrário do que muitos pensam, gente, até eu pensava isso, tá? Deus não fala como ele só falou com Abraão, Moisés ou profetas que ouviram ele audivelmente. Deus fala por meio da natureza, de visões, de sonhos, de profetas. E, é claro, não poderia faltar a sua santa palavra, né? A Bíblia. Sabe aquele pensamento que não sai da sua cabeça? Ajuda tal pessoa. É um sinal claro da voz de Deus. Até porque a nossa carne é caída pro pecado. A nossa carne é podre. Ela nunca ia querer ajudar ninguém. Ou aquela voz latente que não sai da sua cabeça. Preciso orar. Preciso ler a Bíblia. Isso são sussurros do Espírito Santo na sua consciência. Deus pode dar uma palavra de conhecimento a alguém e essa pessoa te entregar a mensagem. Ele pode usar um sinal que somente você entenderia. E eu falo pra vocês, viu? Quantas vezes Deus falou comigo usando a minha própria boca em oração. O Espírito Santo começava a trazer coisas na minha mente e vinham respostas e vinham situações que eu precisava fazer. Tudo isso através da minha oração pela minha própria boca. Isso pode acontecer também, tá? E aí você para e pensa, eu não teria capacidade de pensar isso. Ou eu não teria capacidade de fazer isso. É o Espírito Santo te conduzindo para aquilo. E um adendo muito importante aqui, tá? É óbvio que a voz de Deus não vai te induzir ao pecado. Ah, eu preciso fazer uma coisa que não vai agradar a Deus. Não é a voz de Deus. Isso é uma seta do diabo na sua mente. Ele tá tentando te confundir. Então, peça a Deus discernimento. Senhor, eu quero discernir a tua voz. E cala todas as vozes que não sejam a tua da minha mente. A voz de Deus, ela é doce, ela é mansa, ela é suave, sabe? Ela vai te levar ela vai te levar a fazer coisas pela fé, que pela sua carne, pela sua natureza humana, você jamais faria. A Bíblia é a palavra de Deus. Santa, poderosa, eficaz, viva. Você pode ler a Bíblia 50.000 vezes. Todos os anos você lê a Bíblia toda, que todas as vezes que você lê a Bíblia, ela vai te entregar uma resposta diferente. E Deus é tão perfeito, tão soberano, que ele nos deixou um manual de vida. Então, todas as respostas que você precisa estão aqui. E é só você acessar o seu manual de vida. Deus nos deixou a Bíblia exatamente para isso. Deus também pode falar por meio de pregação, por meio de sonhos e de visões. Os sonhos é o mais clássico, né? E as visões, como eu sei que eu tô tendo uma visão, geralmente das vezes que eu tive foi em momento de oração de olhos fechados, que Deus usa a nossa imaginação para construir algo que a nossa própria imaginação não conseguiria sozinha. Ou seja, tudo que você acha meio sobrenatural é Deus. Porque a nossa carne, gente, ela é limitada. Eu tenho uma imaginação muito fértil, e aí eu tenho que pedir para Deus muito discernimento, mas ele confirma com paz no coração, tá? Deus fala por meio da paz, da certeza. Você tem uma convicção dentro de você daquilo, sabe? Que você não sabe de onde vem. Tipo assim, nada aponta para aquilo, tá tudo dando errado, mas você tem aquela certeza dentro do seu coração, a famosa paz que excede todo entendimento. Tá lá passando por luta, passando por batalha, mas você tem aquela paz, aquela tranquilidade dentro de você. E às vezes, aí ó, Deus pode dar uma direção, um sussurro na sua consciência. Você fala, será que vem de Deus? Aí, aquilo traz paz ao seu coração. Você se imagina fazendo e aquilo traz paz ao seu coração. É uma direção de Deus. Peça discernimento. Ore. Mas provavelmente é uma direção de Deus. Agora, se veio um pensamento na sua cabeça e logo depois você já começou a ficar angustiado, muito provavelmente é uma seta do diabo. Porque tudo que é do diabo nos traz aquela angústia, aquele peso. Quando é de Deus, nos traz paz. Mas quando Deus está te conduzindo ao contrário, sabe?
Não, é uma direção que você pediu resposta e é não. Traz aquele constrangimento, aquela angústia, sabe? Mas é uma angústia diferente da angústia das setas malignas do diabo, sabe? Das flechas fulminantes do diabo. É como se fosse um constrangimento de tipo assim, você vai meio que pegando repulsa daquilo naturalmente, sabe? Você não vai para aquela direção. Deus vai te conduzindo para a direção oposta. E Deus fala com cada um de nós de uma forma diferente. Assim como eu falei no começo, ele pode usar um sinal que você entenda. Gente, Deus fala muito comigo por meio de sinais, tá? Eu sou um pouco gideão e peço alguns sinais para Deus. E Deus sempre responde, porque ele sabe a forma que a gente vai entender e a forma que ele fala com a gente, tá? Além dessas formas que eu falei. E Deus é infinito. Então as formas que ele fala com a gente também são infinitas. Então, assim, ele pode falar com a gente de diversas formas. Peça para que você. E audivelmente também, tá? Tem pessoas que relatam ter ouvido a voz de Deus mesmo, audivelmente. Pode acontecer, né? Por que não? Então, peça sabedoria e discernimento para Deus, para você sempre discernir quando é a voz dele, quando é o inimigo tentando te enganar e quando é a voz da sua própria cabeça. E quanto mais intimidade com Deus você tiver, melhor você vai discernir a voz de Deus. E como tem intimidade com Deus, tem um vídeo aqui no canal também, que eu vou deixar linkado aqui na nossa playlist, do Guia do Recém-Convertido. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigada e um beijo, fiquem com Deus.